Vamos concluir esta nossa abordagem da interdisciplinaridade, melhor dizer, do conceito transdisciplinar de arqueologia, com a referência àquilo que para muitos, por mim desde logo, com a minha formação histórica e muitos dos que assistem a estas sessões, constituirá o núcleo central da natureza de ser da arqueologia, a sua inserção, a sua ligação, melhor dito, a sua inserção no conjunto das ciências históricas e as suas relações com a história, como continente federador do estudo do homem no tempo. De facto, nós podemos, muitos autores dizem, é aliás a prática corrente, considerar que as fontes arqueológicas são as fontes históricas propriamente ditas. Ou melhor, que as fontes históricas, neste caso, revestem a natureza de ser fontes arqueológicas. Ou os chamados testemunhos, em sentido amplo arqueológicos, os vestígios arqueológicos, como se quiser chamar. Portanto, as fontes da arqueologia tanto podem ser os ossos dos animais como os pólenes das plantas, mas quando são objetos fabricados, ou mesmo que não fabricados, manuseados, manuports, portanto, com intervenção de algum modo do homem, e desde logo mais obviamente os fabricados por ação humana, sejam móveis ou imóveis, enfim, seja qual for a sua natureza, esses são as fontes arqueológicas propriamente ditas, ou em sentido estrito sensu stricto. Portanto, todos os produtos da atividade humana, intencionais ou não, constituem esta natureza, estas fontes, esta dimensão da arqueologia e das fontes históricas ou arqueológicas, em sentido restrito. Aquilo que também muitas vezes pode chamar a cultura material, uma vez que, como vem sendo dito nestas sessões, e toda a gente sabe, é do senso comum, a arqueologia é o domínio dos vestígios materiais, por natureza. Ora, estes podem ser objeto de várias classificações, aqui é apenas uma delas possíveis. Considerarmos a existência dentro da cultura material de testemunhos, que seriam mais os objetos móveis, vestígios, os imóveis, estruturas de habitat, as lareiras, etc., e traços, como sendo sinais indiretos da presença humana, como tipicamente pode ser o caso das pegadas no solo. Mas enfim, é apenas uma tipologia sem especial significado, senão tentar arrumar um bocadinho a diversidade da cultura material. Aquilo que verdadeiramente é importante é este conceito, que eu já utilizei a palavra, e ao qual temos que dedicar bastante atenção quando pensamos na natureza histórica da arqueologia, que é a tipologia. Até se costuma dizer que qualquer arqueólogo, até existe literatura interessante entre o brincadeira e o sério sobre o assunto, que aquilo que distingue um bom arqueólogo de um mau arqueólogo é porque um bom arqueólogo sabe de alguma coisa em termos de materiais arqueológicos. Conhece as tipologias de uma qualquer época, de um qualquer aspecto da arqueologia. Claro que ninguém é possível conhecer as tipologias de todos os períodos de que a arqueologia se dedica, em todas as áreas do planeta onde intervém a arqueologia, mas uma área de especialidade qualquer que seja, onde de facto o arqueólogo é um tipologista, constitui muitas vezes aquilo que o diferencia e que, em termos de classe de profissional, de arqueólogos e de investigadores, o distingue dos outros. Portanto, a tipologia é realmente muito central em arqueologia. Poderíamos começar por fazer a questão: qual a natureza da tipologia? O que é tipologia? É que muitas vezes nós reduzimos a tipologia a uma espécie de passatempos, de organizar cacos e pedras em cima de mesas, ou peças mais completas, um bocadinho como a maneira como eu já utilizei a expressão, que não é minha de resto, como na altura disse, de Moberg, de um filatelista que organiza as coleções de selos muito bem arrumadinhas e quase que diria indiferentemente do critério social que os suporta, mas só porque ou estão completos quanto à serrilha, ou não estão, ou são mais quadrados, ou mais retangulares, enfim, e pouco mais do que isso. Ora, a tipologia é muito mais do que uma simples filatelia, nesse sentido mau do termo, porque também é o sentido bom da palavra filatelia. A tipologia, na realidade, é uma sistemática, antes de tudo. É uma forma de organizar conceptualmente o mundo real. Nós só conseguimos entender o mundo que está à nossa volta, o mundo real, se o organizarmos em categorias conceptuais que nos façam sentido. E, portanto, é essa, digamos, a dimensão mais ampla, mais nobre, mais elevada da tipologia. Porque na realidade o mundo à nossa volta pode ser visto com olhos muito diferentes e cada um terá os seus. Esta passagem do Hamlet de Shakespeare é disso bastante evidente. O Hamlet fala com Polónio, um jovem simplório, sem grande confiança nas suas próprias ideias, naquilo que vê, e vai sucessivamente dando-lhe imagens da nuvem que estão a olhar,
como parecendo um camelo, e o outro responde que sim, que parece um camelo, ou talvez antes uma doninha, e o outro diz que sim, que parece uma doninha, ou talvez ainda antes uma baleia, e o outro diz que sim, que parece uma baleia. Portanto, digamos, o que parece, a percepção que se forma em nós do mundo físico pode ser muito variável de observador para observador. Esta mesma ideia, aliás, já encontramos desde a Antiguidade, em Platão, por exemplo, quando ele afirmava isto: olha, desta maneira também, não te parecem as mesmas pedras e paus, o que é muito sugestivo para a arqueologia, iguais a uma pessoa e desiguais a outras? Portanto, nós precisamos de um sistema que nos permita, uma sistemática que nos permita organizar conceptualmente o mundo de forma a o podermos entender. Dentro depois da sistemática, da organização conceptual do mundo, temos que arranjar sistemas de classificação, de ordenação, de ordenamento, de hierarquização das categorias conceptuais que estabelecemos. Aqui é outra dimensão, um segundo nível da tipologia. A tipologia é um sistema de classificação, de ordenação, hierarquização, vamos dizer que sei muito a hierarquização, mas natureza. E é muito importante sabermos para onde queremos ir quando criamos uma tipologia. Também se pode citar esta passagem da Alice, do Carroll, na Alice do País das Maravilhas, onde a Alice fala com o gato e ela pergunta ao gato qual o caminho que deve seguir a partir daqui. E ele responde: para onde queres ir? E ela diz: bom, a mim pouco me importa para onde. E é claro que ele diz: então nesse caso pouco interessa para onde vais. E ela conclui: bom, sim, desde que chegue a qualquer parte. No fundo, é também esta uma problemática que está subjacente à nossa intervenção enquanto tipologistas, arqueólogos e tipologia, porque precisamos de saber para onde queremos ir para que possamos construir sistemas e classificações. Os sistemas classificatórios usados em ciências são variados, não é só a tipologia. Um outro muito importante, por exemplo, é a taxonomia. Aliás, de uso em ciências da natureza muito mais amplo do que em arqueologia e em história, em ciências históricas. A taxonomia é o sistema classificatório típico, por exemplo, da biologia. O sistema de Linneu, o célebre sistema de Linneu, é um sistema taxonómico. O sistema do Binomen, originalmente, como Linneu o concebeu, o sistema de género e espécie, dois nomes latinizados, e portanto Binomen, é um sistema taxonómico. É um sistema riquíssimo, de tal modo que pode dar conta do mundo vivo, e é difícil encontrar algo mais complexo do que o mundo vivo, e portanto arruma-nos conceptualmente e hierarquiza na nossa cabeça de forma que possamos entender o mundo vivo, mas não é um sistema que sirva à história e à arqueologia enquanto história, porque tem características fortes, que o fazem fortes para a biologia, e muito fracos para a história. Já veremos pelas características a seguir enunciadas da tipologia, que quais se podem ver em espelho negativo, quais são as da taxonomia, que é o inverso das características da tipologia. A tipologia é, portanto, um sistema de classificação típico da história, e não só das humanidades, das ciências que estudam neste caso a história, o passado humano e a sua materialização em vestígios, como é o caso da arqueologia. Por exemplo, em história, quando falamos em colunas, capitéis, etc., coríntios, jónicos, dóricos, ou quando falamos mesmo em estilos de arte, barroco, gótico, o que quer que seja, isto são tipologias. São tipologias históricas. A mesma lógica é aplicada aos objetos arqueológicos e de acordo com a natureza própria do método tipológico, que pode ser resumido nestas características. Primeiro, as classes, aqui chamam-se tipo. Na taxonomia chamam-se taxões. Portanto, os tipos são formados por conjuntos de atributos. Mas existe uma antecipação da exceção e a existência de transições entre classes. A tipologia, além disso, é um sistema flexível, muito pouco ou nada hierarquizado. Os critérios de definição são independentes de classe para classe. As tipologias podem conduzir a taxonomias em certos casos, mas não é forçoso que o façam. Para além disso, os tipos definidos em tipologias podem ser monotéticos ou politéticos. Bom, há aqui todo um conjunto de conceitos que não é possível desenvolver numa introdução tão breve como estas que venho fazendo, mas um ou outro, pelo menos, gostaria de explicar. Imaginemos o caso da taxonomia de Linneu, no método taxonómico de classificação dos seres vivos de Linneu. Ora, aquele conjunto de características que servem para definir, por exemplo, os cães, os canídeos, a família dos canídeos, são exclusivas e são necessárias a todos os membros da família. Não pode haver um cão, ou um canídeo, para ser mais preciso, portanto a família, ou um canis, se estivermos a falar do género canis, do cão,
não pode haver um que não tenha alguma das características que são consideradas obrigatórias para o conjunto de todos eles. Porque se houver algum que surja de hoje para amanhã que não tem alguma dessas características, bom, então tem que se criar uma classe nova. Não é cão, é qualquer outra coisa. E não pode haver transições, não pode haver cães mais ou menos gatos e gatos mais ou menos cães. Ou os cães são todos cães e os gatos são todos gatos e não há transições entre classes. Portanto, não há exceções. Não se pode antecipar a existência de exceções. Não há transições. E é um sistema muito hierarquizado, de tal modo que, para dar conta daquilo que se foi descobrindo ao longo do tempo, desde que Linneu existiu até hoje, o sistema de Linneu foi expandido imenso e o conjunto de taxões, de cadeias hierárquicas que ele estabeleceu inicialmente foi multiplicado N vezes até podermos dar conta das diversidades que foram encontrando, das tais exceções para as quais se teve que encontrar categorias novas definições, novos elementos da taxonomia. No caso da história, da arqueologia, nada disto. Imagine-se qualquer tipologia dos vasos gregos. Não é? Uma crátera, um pítos, uns vários nomes de vasos gregos, skifos, que possamos imaginar. Cada um deles tem uma certa definição. Mas podemos perfeitamente admitir exceções. Nunca é suposto ter asas, não aparecerem asas. Nunca é suposto ser esbelto, elegante, 3 vezes a altura sobre a largura. Não, neste não é um caso em que já não é tanto assim. Portanto, estamos a falar de produções humanas onde a exceção é à partida, quase que diria, não digo uma regra, mas tem que se admitir que possa existir e de facto existe com muita frequência, não é? Continuação de referências de conceitos básicos relativos à tipologia. O que são as construções tipológicas que nós fazemos? Reais ou virtuais? Dito de outra maneira, os tipos que nós definimos existem mesmo, existiram mesmo na cabeça do quem produziu os objetos que nós hoje classificamos em tipologias, ou não, ou são tipos de conveniência impostos por nós. Isto em inglês utiliza-se o sufixo ethics para dizer tipos impostos, de conveniência, impostos por nós, ou emics, quando são inerentes à própria realidade arqueológica. Ou são tipos funcionais, que se definem pelas funções dos instrumentos e, portanto, evitando um pouco esta dicotomia entre impostos ou inerentes à realidade arqueológica. Bom, é interessante discutir esta matéria, evidentemente que ela podia ser objeto agora de exemplificação em muitos casos e devemos estar advertidos para isso. Até certo ponto é um bocadinho academista esta discussão. Como é óbvio, muitos, sobretudo se estivermos a falar da pré-história mais antiga, do que nós definimos como tipos, o biface, o machado, o raspador, para já nestas designações que utilizamos, evidentemente que mesmo na respectiva língua original podia não ser nada do que nós identificamos como tipos. E muitos deles provavelmente não existiam sequer na cabeça dos pré-históricos. E somos nós que somos levados por nossa conveniência a fazer distinções onde eles não tinham. E outras que nós não distinguimos, eles porventura teriam. Não é? Portanto, em grande medida, se tivermos para os tempos mais antigos, pelo menos, as tipologias que fazemos são de conveniência, são impostas por nós e servem a nossa organização espaciotemporal do tempo, da cronologia. E, portanto, não temos... Claro que com as descobertas, com os desenvolvimentos dos métodos tipológicos nas últimas décadas, mais e mais nós podemos aproximar, não dos tipos reais que estavam na cabeça dos pré-históricos, mas dos tipos funcionais, porque podemos... Aquilo que chamávamos uma faca, hoje comprovar se de facto foi usada para cortar ou não. O que chamávamos um raspador, se foi mesmo usado para raspar ou não. Portanto, podemos fazer essa aproximação às funcionalidades. E é assim, de algum modo, que procuramos ultrapassar esta dicotomia um pouco estéril, porque não conduz a respostas entre tipos impostos ou tipos inerentes. Por outro lado, já falei antes, na sessão anterior, temos que ter atenção quando fazemos tipologias àquilo que são recorrências e o que são convergência, que são simples semelhanças entre objetos que não têm relação nenhuma entre si, cultural, histórica, que são fenómenos de convergência, daquilo que são recorrências, ou seja, realmente objetos que aparecem mais tarde ou ao mesmo tempo, mas com recorrência, com relação histórica entre si. Depois, temos que ter em conta também que o próprio método tipológico, ao longo do tempo, evoluiu bastante. Primeiro, o início dos métodos tipológicos era o que nós podemos chamar as fases pré-estatísticas iniciais, que tinham como conceito-chave o conceito de fóssil diretor, de que já falei antes. Depois temos uma segunda fase que é típica do
pós-guerra, do século XX, até meados do século XX, inícios da segunda metade do século XX, da chamada fase estatística tradicional, em que se começam a observar os tipos dos instrumentos, não um por um, como fósseis diretores, mas em constelações de tipos, em conjuntos de tipos. Depois, mais recentemente, quando os computadores começam a desenvolver também, falamos aqui a partir dos anos 60, 70, 80 do século XX, temos a chamada fase analítica, da arqueologia analítica, e finalmente temos a atualidade, em que há todo um conjunto de métodos novos na tipologia, dos quais já falei antes, na descoberta das funções dos instrumentos através dos traços de uso, chama-se isto traciologia, mas também os estudos sobre economia das matérias-primas, sobre distribuição espacial, enfim, um conjunto de estudos que enriquecem muito a classificação tipológica. E eu refiro-me aqui, sobretudo, tenho presente sobretudo a pré-história, onde mais intensamente, de forma mais radical e evidente, estas questões se colocam. Rapidamente, uma vez que falei nas fases da evolução histórica da tipologia, esta é as fases iniciais. Thomson, um conservador do Museu de Antiguidades Nacionais da Dinamarca, que foi o autor da primeira classificação em idades da pedra, do bronze, do ferro, e visando sobretudo por ordenar as coleções no museu, e assim criando também um sistema cronológico, um sistema de cronologia da pré-história. Mas o grande nome para a pré-história, sobretudo, como digo, para o paleolítico, da tipologia, no final do século XIX, é Gabriel de Mortier. Gabriel de Mortier desenvolve bastante o sistema das três idades de Thomson nesta direção das épocas, que vai até, chamando-lhe tempos, idades, períodos, épocas, vai até às épocas, e é ele que introduz o conjunto de terminologia terminada em ense, como a chaulense, chelense, mustierense, suletrense, madalenense, etc, etc, etc. Portanto, Gabriel de Mortier sempre baseado nos instrumentos. E é curioso porque na altura em que Gabriel de Mortier viveu, o que estava mais, digamos, não direi na moda, o que era mais comum fazer-se era basear as periodizações mesmas da pré-história humana com base nas faunas, nos fósseis diretores animais e também nas camadas geológicas, na estratigrafia. Ora, Gabriel de Mortier apresenta-se como um militante em favor dos objetos pré-históricos e da pré-história, dizendo que é com base neles, se queremos realmente criar uma nova ciência, a pré-história, uma arqueologia pré-histórica, é com base nos objetos, nos nossos dados, nos nossos elementos, que nós temos que encontrar formas de priorizar o tempo, até ao nível das chamadas culturas humanas, e com base, portanto, nos objetos, nos tipos dos objetos, nas tipologias que consigamos elaborar. Ele diz, quando nos ocupamos de minerais, de plantas e de animais, não vamos buscar elementos de classificação fora deles. Não temos razões válidas para agir de outro modo quando se trata do homem. E ele na altura chamava, não era pré-história, o seu estudo era paletnologia, e vai por aqui afora a explicar o sentido da paletnologia, e depois tem uma resposta para um argumento muito interessante que mantém toda a atualidade, que é o de saber, bom, mas quer dizer, isso é muito duvidoso, porque um animal nós sabemos quando apareceu e quando se extinguiu. Bom, sabemos dentro de certos limites, porque também a sobrevivência mais tardia, o aparecimento mais precoce dos animais, de cada espécie animal, também existe, e faz com que mesmo para a paleontologia seja complexo, complicado muitas vezes, e não seja evidente basear a cronologia da geológica na base apenas de fósseis diretores de animais. Mas, para a pré-história, evidentemente, essa questão põe-se de forma ainda muito mais exuberante. Não é possível afirmar que um machado de pedra polida corresponde exatamente ao Neolítico, porque houve muito mais tarde, e por aí afora. Ora, e ele diz, bom, então, dizem-nos então que no nosso campo tudo é vago, as fronteiras entre o começo e o fim não são evidentes, variam de região para região. E ele diz assim, bem, tudo isso é verdade, mas estas objeções não adquirem por isso mais valor. Para o demonstrar, bastaria um exemplo. O que existe de mais diferente, mais distinto, mais fácil a caracterizar e a reconhecer do que o dia e a noite? Pois bem, a argumentação dos adversários da classificação pré-histórica, se ela tivesse algum valor, conduziria a estabelecer que dia e noite não existem. Com efeito, entre o dia e a noite existem-se transições, passagens, mais ou menos longas, o crepúsculo e a aurora. O dia e a noite, em vez de serem sincrónicos, sobrepõem-se segundo as regiões e chegam mesmo a ser diametralmente opostos. Quando é dia num lado, é noite no outro. A sua duração é variável. Enquanto a média é 12 horas entre nós, ela é de vários meses nas regiões polares. E, no entanto, a divisão do tempo em dias e noites é muito nítida, muito precisa, muito prática. Passa-se o mesmo com a divisão da paletnologia em idades, períodos e épocas.
como é inteligente este argumento de 1883, reparem, no século XIX, como ele mantém toda a atualidade e como seria importante, ainda hoje, que muitos arqueólogos o tivessem sempre em mente quando são os primeiros, talvez, a descrer da tipologia, da importância da tipologia, indo ao ponto, por exemplo, de titular os seus textos com periodização geológica, de remeter as suas cronologias para a periodização geológica, como que envergonhados daquilo que constitui sua matéria-prima, os objetos arqueológicos. Reparem, agora neste resumo ainda da história da tipologia, a idade inicial, dos fósseis diretores. Esta é uma das classificações de Mortier, com a idade o reino da pedra, depois o reino do urso. Claro, são termos que já não se utiliza assim, mas, por exemplo, ele aqui ainda não chamava em Aurignacense, chamava época de Aurignac, época da Madeleine e não Madelenense, época de Lemoustier e não Moustierense. Mais tarde depois vai adotar a terminação ense, torna um outro nome mais recente do que entrando para o século XX e a pouco vamos a perceber de como os argumentos do fóssil diretor e da tipologia foram sendo conduzidos a extremos. E talvez, ou melhor, tenho a certeza, que muitos arqueólogos das últimas décadas, de há 40 anos para cá, situam-se ainda como que na ressaca dos excessos da tipologia da primeira metade do século XX. Oscar Montelius é um desses que segue no caminho do excesso da tipologia. Ele sucede a Thomson e, portanto, é um dos autores também centrais na Dinamarca e na classificação das coleções, mas foi muito mais longe do que os seus predecessores, ao ponto de procurar construir sistemas em que os machados, neste caso aqui vemos machados, espadas de bronze, elementos de vestuário e também vasos de bronze, são postos em sistema, em constelação, como que evoluindo de uns para os outros ao longo do tempo, uns são mais antigos, outros mais recentes, etc. E até certo ponto isto é tudo muito bem, ainda que as bases cronológicas que tinham na altura para o afirmar deixavam muito a desejar e o sistema poderia colapsar a qualquer momento com novos elementos cronológicos, como de facto aconteceu ao longo do século XX sucessivamente, mas foram, digamos, construções tipológicas que foram levadas longe demais na tal direção do arqueólogo, eu diria, filatelista. Um dos nomes ao nível do Paleolítico, também desta época de primeira metade do século XX, que é um dos mais importantes para a pré-história antiga, enquanto que, por exemplo, Gordon Scheider é para a pré-história recente, nomes da arqueologia da primeira metade, sobretudo da primeira metade do século XX, ele viveu muito, até 1961, foi o do padre Henri Breuil, que era chamado até o Papa da pré-história, porque tinha um conhecimento enciclopédico mundial, uma memória absolutamente fabulosa e foi um dos que mais construiu sistemas tipológicos, neste caso para o Paleolítico e na primeira metade do século XX, baseado em conceitos como o do fóssil diretor. Mais tarde a tipologia evolui então para as realidades estatísticas. Temos aqui 3 nomes essenciais desta fase estatística tradicional, estatística elementar dos estudos tipológicos, o de François Bordes, um francês, aliás todos os 3 aqui são franceses, François Bordes, que faleceu em 1981 e é sem dúvida um dos principais nomes da arqueologia do Paleolítico na Europa do século XX, com uma visão, ele era geólogo de origem, portanto com uma visão da arqueologia ligada à geologia e subsidiariamente à história, muito menos à antropologia, e no entanto muito admirado e amigo próximo de homens como, por exemplo, Louis Binford, o americano chefe de fila da arqueologia, da nova arqueologia ou da arqueologia antropológica nos Estados Unidos. Temos também uma figura mais pequena ali em cima, a sua esposa, Denise Sonneville Bordes, que se especializou sobretudo no Paleolítico Superior, enquanto François Bordes era mais o Paleolítico Inferior e Médio. E temos, um pouco mais novo que ambos, isso que só faleceu há 2 anos, em 2018, Jacques Tixier, que também é um tipologista desta fase estatística da arqueologia, mas que depois evoluiu e avançou para as fases seguintes, designadamente as fases que têm a ver com os vestígios, as remontagens, a traciologia, as remontagens, as cadeias operatórias, enfim, as economias das matérias-primas, todo um conjunto de novas abordagens, sobretudo do lítico, dos objetos líticos, de que Tixier foi também um dos mentores principais nesta fase mais recente da sua vida.
Aqui temos alguns gráficos de tipo de boards, feitos pelo boards, ou um deles, o que está em tamanho mais pequeno, é um desenho bonito, como são todos os desenhos sempre dos livros de Louis Binford. O próprio Louis Binford, para argumentar contra François Borges, contra, mas com grande admiração e amizade, redesenhou um dos gráficos cumulativos de François Borges, em que, no fundo, cada uma daquelas curvas representa um tipo de mosteirense, que Borges se atribui a dizer uma tribo mosteirense, fosse seja lá o que isso quer dizer. E depois, na fase da arqueologia analítica, desenvolve-se uma muito maior explicitação dos conceitos, designadamente o conceito de atributo, o conceito de artefacto como constelação organizada de atributos, etc. Há toda uma que se desenvolve muito hierarquizada e muito estrita. Um dos livros importantes para esta matéria é o Analytical Archaeology de David Clarke, e que tem aqui retirado desse livro o esquema de como se processa o trabalho tipológico, desde a escolha dos espécimes até à identificação dos espécimes final, num sistema de feedback que depois volta ao princípio para as novas observações desses ditos espécimes. Reparem, estamos ali, algumas daquelas desenhos ali pelo meio representam a pré-história dos computadores, aqueles computadores que enchiam salas inteiras, ou as máquinas mecanográficas de tipo Picaboo, das fichas perfuradas, etc. Portanto, foi quando estas novas metodologias da computação começaram a existir e a estar disponíveis por alguns arqueólogos, ainda poucos, mas começaram a estar disponíveis pela arqueologia, que se tornou absolutamente necessária esta aproximação analítica da arqueologia. É dentro deste âmbito, nesta época, dos anos 60, dos anos 70, que se desenvolve hierarquias de conceitos, cada um procurando definir-se muito bem, em que o conceito de cultura aparece apenas no meio de todo um conjunto de outros que vai até grupo étnico, e em que, designadamente para a pré-história, se prefere substituir muitas vezes a palavra cultura por complexo industrial, porque conjuntos de tipos de instrumentos que nós reconhecemos em cada época, em cada região. Esta aproximação analítica foi também desenvolvida, em alguns casos, embora não muito em arqueologia, mas digamos na época do estruturalismo e da linguística como a mãe das ciências humanas, por autores, como aqui no caso de James Dietz, um americano, no livro Invitation to Archaeology, que procura adaptar os critérios e os princípios da linguística à arqueologia, mas no fundo utilizando os mesmos tipos de terminologias, atributo, artefacto, subconjuntos, conjuntos, culturas, e depois ele explica no livro como é que sucessivos englobamentos, a partir do atributo e do objeto, podem chegar às culturas propriamente ditas. Ainda numa fase nesta fase um pouco mais avançada da arqueologia analítica, temos o chamado sistema lógico-analítico de Georges Laplace, que ainda hoje algumas escolas utilizam, embora poucas, porque é um sistema que procura, digamos, organizar de uma forma racional e absolutamente objetiva, entre aspas, a nossa descrição dos objetos, mas utilizando terminologias tais e notações de tipo estenográficas tais que tornam um sistema só acessível a iniciados. Claro que depois de estar iniciado no sistema, a estenografia do sistema torna-se fácil e até vantajosa. É possível descrever uma peça, em vez de ser com linguagem clara, ser por conjuntos de letras, BNE, BNE1G, BN2G, etc. Mas claro que representa um espírito e uma maneira de pensar própria de iniciados, não é? Numa determinada metodologia, e, portanto, pouco sensível, digamos, ao comum das pessoas, inclusive arqueólogos, que não estão para se maçar em termos de se exercitarem numa linguagem codificada tão intensa. Mas, enfim, isto causou, nós próprios, eu próprio, este é um trabalho, resulta de um trabalho publicado, um dos meus primeiros trabalhos publicados, neste caso num congresso em Espanha, juntamente com o meu colega Mário Varela Gomes, em que realmente fizemos isto. É uma ficha analítica de descrição de seixos talhados do Paleolítico ou de qualquer outra época. Neste caso um shopping tool, um seixo talhado bifacial, e depois a ficha, que eu não vou entrar em detalhe, procura, em termos gráficos codificados, que poderiam ser objeto de tratamento computacional, ser descrita a peça, não é? Portanto, passar da realidade da peça para a realidade descritiva da peça, e essa poder ser trabalhada computacionalmente. Enfim,
Hoje abandonei completamente este tipo de demarche e teve o seu papel quando na juventude estávamos muito atraídos pela arqueologia analítica, pela tipologia analítica, pela linguística, pelos modelos linguísticos e pela estrutura da língua como um modelo possível para podermos analisar a própria realidade, a análise da estrutura da língua como um modelo para analisarmos a realidade arqueológica. De tudo o que vimos nestas últimas sessões, a arqueologia pode ser entendida como antropologia, daí recebe um conceito adaptativo de cultura, um conjunto de outras ideias, entre as quais as leis de cobertura, as covering laws, de que falei muito. A arqueologia pode ser entendida como história, aí o conceito de cultura é mais normativo e dá-se muita importância à arqueologia, à tipologia, e falamos numa arqueologia histórico-cultural, ou finalmente, que termino com isto, a arqueologia pode ainda ser entendida como arqueologia, sem especiais pontos nem numa direção nem noutra. E reparem, esta é uma das demarches desenvolvidas no âmbito da chamada arqueologia pós-processual, ou contextual, ou pós-moderna. Várias vezes nestas sessões e que volto a citar nesta perspectiva é o de Jan Hodder, que precisamente aquele volume de Teoria e Prática em Arqueologia é uma coletânea de textos muito interessante de diferentes autores que ainda mantêm todo o interesse em ser lido. A Arqueologia como história de longa duração é também uma coletânea de textos e Interpretando a Arqueologia é também uma outra coleção de textos muito interessantes. São 3 coletâneas de textos que vão nesta linha mais pós-moderna de procurar entender a arqueologia como arqueologia. E de facto o Jan Hodder argumenta dizendo que a arqueologia nem é uma história, porque os textos os objetos arqueológicos não são exatamente como documentos escritos, embora tenham semelhanças. Portanto, a arqueologia, ele diz que a arqueologia é própria porquê? Primeiro, a arqueologia pode ser distinta do antiquarismo pela sua preocupação com os contextos dos objetos materiais. Segundo, ainda que os arqueólogos possam ler textos de cultura material e de maneira comparável à leitura de textos históricos, existem diferenças claras entre cultura material e linguagem falada ou escrita. Diferenças que precisam ser mais aprofundadas. A cultura material parece com frequência ser uma linguagem mais simples, mais ambígua e, em comparação com a fala, parece mais flexível e durável. Essas e outras diferenças implicam que os arqueólogos precisam desenvolver a sua própria teoria e método para ler os seus próprios dados, não é história, portanto. Terceiro, só a arqueologia se pode valer dos dados da atividade cultural humana que cobre enormes extensões de tempo. Portanto, para a maior parte da história humana, diria, a única porta de entrada é a arqueologia. Por todas estas razões, a arqueologia deve ser vista como uma disciplina independente em busca da construção do seu próprio método e da sua teoria. Portanto, é esta, digamos, a síntese de Jan Hodder, que aqui vemos nesta imagem, durante as escavações em Çatalhöyük, na Anatólia, na atual Turquia, de que ele é um dos principais, ou foi, ou continua a ser, um dos principais responsáveis.